E iniciando com vocês aqui mais uma aula, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gel Daniel. Vamos hoje então falar aí para você sobre a União Europeia. Essa aqui vai ser uma aula especial, uma forma de tentar recuperar aí um pouco do nosso tempo perdido e facilitar para você, o seu aprendizado sobre este tema. Eu sou Daniel, chamado também de Gel Daniel, seja bem-vindo a esta aula. Você que é meu aluno, recorrente das minhas salas de aula, você que caiu de paraquedas aqui nesse YouTube, que não é tão atualizado aí. Então seja muito bem-vindo. E vamos lá. Por que falar de União Europeia? O bloco econômico mais importante do mundo, certo? Se não um dos mais, porque vira e mexe, o mundo ele é muito fluido e aí ele tende a cair um pouco em determinados esquecimentos. Mas sim, gente, a União Europeia é um dos blocos econômicos mais importantes do mundo e também alvo e foco aí de várias provas, certo? Por quê? Para entendermos isso, acompanhe a aula que vamos tentar explicar um pouquinho mais, né? Então, a União Europeia ela vai surgir no seio ali da a sua raiz, né? Surge ali já no âmago, no centro da Segunda Guerra Mundial, a partir da união de três países que estavam tentando se recuperar enquanto as guerras aconteciam em seu entorno. Os três países são Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Professor, não sei o que é Netherlands, é simples, é o que a gente chama popularmente como Holanda e o mais correto seria, né, e é, os Países Baixos, ok? Então, Bélgica, Luxemburgo e a Holanda barra Países Baixos vão formar esse primeiro bloco, que a ideia era trocar exatamente carvão e aço. Novamente, por que, professor, carvão e aço? Basicamente porque são as bases de uma indústria, né? Lembre-se que a Segunda Guerra Mundial ela ocorre exatamente ali no auge, já no topo, antes do declínio da segunda Revolução Industrial, a segunda etapa da Revolução Industrial, ok? Então, era importante para os países arrecadar e alavancar a produção e a troca comercial. Então, você tem três países, né, de tamanhos territoriais pequenos, ok? Que não estavam sendo tão afetados, né, fisicamente pelas guerras, mas estavam cercados, rodeados pelos impactos dessa guerra, ok? Então, após terminar a Segunda Guerra Mundial, durante o período de trâmite aí, recuperação e tudo mais da Europa, você tem que em 1951, seis nações, né, então devastadas pela Segunda Guerra Mundial, eles vão tentar melhorar esse fluxo, né? Três deles que não faziam parte do Benelux, mas que olham e dizem, opa, tem uma oportunidade aqui. E essa oportunidade surge, né? Os olhos crescem a partir de quem? Da Itália, da França e então da Alemanha Ocidental. Lembre, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes, ok? Então nós vamos ter que 6 anos após essas trocas, eles vão fidelizar melhor e amarrar esse acordo através do chamado do nome, né, que vai ser mudado para Comunidade Econômica Europeia. Perceba, na primeira nomenclatura ele vai abreviar os três países. Na segunda nomenclatura ele vai demonstrar a ideia que é formar uma comunidade econômica no centro da Europa, ok? Então você tem aí a França, que já foi uma grande potência e está se recuperando, a Alemanha, que passa a ser um palco das disputas da Guerra Fria, e a Itália, que está se recuperando porque ela foi ali um dos pioneiros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial em termos de conflitos. Ok? Em 1958, esse tratado ele vai ser amarrado através do Tratado de Roma, onde vai estabelecer as regras para que esse bloco funcione. Perceba que também, essa é a parte mais importante quando falamos de blocos econômicos, é que os blocos econômicos eles vão ser uma resposta a uma tentativa de recuperar as economias diante de um mundo globalizado, certo? Tendo em vista que essa globalização resultou e culminou na Segunda Guerra Mundial, mas não uma globalização cultural, e sim uma globalização em disputas econômicas, né, do sistema capitalista então vigente na época, ok? E aí você tem que esse modelo ele vai evoluindo e chamando a atenção agora de mais três países, né? Sempre de três em três países. Os três novos países que olham para eles serão a Irlanda, a Dinamarca e o Reino Unido, que sim a gente vai ficar tratando aqui como país, certo? E não como uma união de países sobre domínio britânico e inglês, ok? Em 1981, ele vai formar 10 países. A Grécia formaliza a entrada deste bloco, ok? E em 1986, pouquinho depois, vão surgir mais dois países, Portugal e Espanha, formando a Europa dos 12, ok? Nessa Europa dos 12, você vai ter então que eles vão se organizar e criar a ideia de ampliar as regras
comerciais e os tratados políticos, tendo em vista que eles são países vizinhos, muitos deles limítrofes, ou seja, próximos de fronteira entre si, ok? E com isso eles vão procurar amarrar não só uma troca comercial, mas também melhorar e controlar o fluxo de pessoas, sem contudo perder o capital, ou seja, o fluxo financeiro. Então, em 1991, vai ser amarrado o acordo mais importante para a formulação do que conhecemos como União Europeia, que vai ser o Tratado de Maastricht, certo? Então, esse tratado ele vai estabelecer um cronograma para criar e formalizar a união monetária, ou seja, criar uma única moeda que conhecemos atualmente como o euro, e determinar quais serão os critérios para que novos países membros possam entrar, ok? Então perceba que agora eles estão amarrando melhor as arestas, as pontas soltas, certo? Para formalizar o que futuramente seria a criação de uma única moeda. Mas por que uma única moeda? Basicamente, gente, para que você possa alinhar todas as políticas financeiras e cambiais, ok? E as políticas monetárias, ou seja, como é que os bancos e a economia de cada país vai funcionar sem ter um desajuste fiscal entre eles e diminuir assim os impactos econômicos. Ou muitas vezes não. Por quê? Porque pode muitas vezes causar um efeito dominó, onde um país ele pode derrubar outros. Trava essa informação que daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Uma das consequências da União Europeia vai ser a regionalização econômica, ou seja, ele se torna um bloco muito fechado em si para as trocas comerciais e acordos econômicos que possam ocorrer com outros países, certo? Dessa forma, você vai ter vantagens e desvantagens. Vantagens: ao garantir em um único pacote acordos econômicos com outros países e ou outros blocos, você também vai facilitar um acordo mais amplo para os pequenos países que são europeus, pequenos no sentido geográfico territorial, certo? E não no sentido geográfico econômico, tá? Ou político e socioeconômico, ok? Mas, ao mesmo tempo, por se tornar um bloco econômico que chama a atenção do mundo e ser uma das grandes potências econômicas do mundo, vai requisitar a ideia de estar sempre à frente. Ou seja, ele vai resultar em concorrências entre países. Então, é muito comum a gente ver sempre disputas políticas para saber quem vai ser o mandatário no bloco europeu, onde normalmente você vai ter representantes ou da Alemanha ou da França, que são atualmente as grandes potências econômicas, tendo em vista que o Reino Unido não mais pertence a este bloco, certo? Ele vai ser uma resposta também à chamada nova ordem mundial, ou seja, a nova etapa da globalização, devido a esse grande fluxo e essa grande dinâmica global capitalista comercial. Ou seja, as trocas econômicas, a saída de empresas, a saída de pessoas, conhecidas como fuga de cérebros, a busca por mão de obra cada vez mais barata. Então, você tem toda essa tratativa de tipo assim, precisamos frear a saída de empresas, precisamos frear a saída de países, de pessoas dos nossos países, desculpa, para que possamos fixar melhor essas pessoas dentro do bloco e evitar que todo o capital que tenha sido investido nessas pessoas saiam e sejam perdidos para outras. Então, qual é a ideia? É que se essa empresa e esse grupo de pessoas saírem da Europa, eles permaneçam dentro do bloco econômico, ou seja, dentro da União Europeia, ok? Ao mesmo tempo, viabilizar essa multipolarização de poder, ou seja, que um país europeu, ao tomar a frente, depois ele puxe a União Europeia. Um exemplo muito claro nós temos recentemente na visita do atual presidente brasileiro à França, né, do presidente Lula com o presidente Macron, onde eles têm dois países, certo? E ambos procuram puxar suas visões sobre a união de dois blocos diferentes e divergentes, que são o Mercosul e a União Europeia. Por um lado, o presidente brasileiro ele tenta puxar o acordo do Mercosul, dizendo, vamos fazer essa via rápida comercial, e por outro lado, a França diz, não vamos fazer agora, vamos fechar aqui só Brasil e França. Por quê? Porque ele quer criar barreiras para não prejudicar o seu lado dos pequenos fazendeiros, dos médios e grandes fazendeiros franceses, que eles possuem um grande poder, apesar de não serem uma grande fatia econômica, ao contrário do Brasil e do Mercosul, que quer garantir essa venda comercial.
Então, deu para ilustrar bem isso? Não, professor, não deu. Tudo bem, vamos pensar da seguinte forma. Você está vendendo brigadeiro, certo? E você tem um grupo de amigos que tem outros docinhos, como um beijinho, aquele do brigadeiro de coco, caso você não saiba, né? Um bem casado, aquele docinho de churros, né? Delicioso. E aí você tem tudo isso que vende com seus amigos, ou seja, você é o representante. Por quê? Porque você entrou em contato com alguém. Este alguém que tem interesse em comprar esse seu brigadeiro, mas que os outros docinhos vão fazer concorrência a pequenas docerias que ele apresenta próximo dele. Apesar de que essas docerias eles vão ter uma dinâmica econômica bastante diferente. Logo, vai fazer uma pressão diferente para esse outro, ok? Espero que tenha entendido. Caso não, deixe um comentário aí que a gente vai tentando responder e vamos agilizar aqui um pouco mais nossa dinâmica. Em 1995, nós vamos ter a inserção da Finlândia, da Áustria, Suécia, e aí nós vamos ter a chamada Europa dos 15, tá? E aí você já tem um modelo das estrelas desenhadas no bloco europeu, certo? No caso são 12 estrelas. Aí nós temos o seguinte: a partir de 1998, esse bloco ele já passa a crescer e formalizar o termo União Europeia, certo? Ele passa a ser desenhado já, e aí você vai ter o seguinte: a partir disso vai ser criado algumas regras de circulação de pessoas. Algumas dessas regras elas já existiam antes do bloco, certo? Que vai ser o Tratado de Livre Circulação Europeu. Esse tratado ele é muito comum para nós brasileiros que queremos viajar para a Europa, e quem já viajou para a Europa ou pretende viajar para a Europa já deve ter lido. Você não precisa necessariamente pedir um visto a alguma embaixada de uma grande maioria de países europeus. O que você precisa é ter documentos regulamentados e atualizados, por exemplo, o seu passaporte, uma quantia de dinheiro para evitar que você seja um imigrante em condições irregulares, certo? Lembrando que não existe o termo imigrante ilegal. O que existe é um imigrante irregular, pois ele não segue as tratativas e as regras e as dinâmicas para se tornar um imigrante legalizado, ok? Ou seja, dentro das leis. Então existe o imigrante legal, mas não existe o ilegal, porque não é ilegal você migrar. O que pode acontecer é você estar irregular diante daquela situação fiscal e regulamentar do país, ok? Então, a partir disso, vai ser intensificado os acordos aduaneiros, que são acordos aduaneiros de entrada e saída de produtos, certo? De entrada e saída de mercadorias, ok? Além disso, permitir que cidadãos europeus possam circular com maior liberdade e viver, trabalhar ou estudar em qualquer país que seja associado ao bloco europeu, certo? Dentro, é claro, do espaço físico europeu. E diminuir dessa forma o controle entre suas fronteiras. O que é muito comum, por exemplo, são que brasileiros procurem viajar para Portugal e Espanha devido à proximidade linguística. Ao estabelecer moradia, a partir daí ele procura migrar para outros países. Ou então, o que é que ele pode fazer? Ele pode também turistar. Ele pega uma passagem mais barata, visando algum país europeu, pensando aí na questão de economia de ida e volta, estabelece a sua viagem e por ser um país territorial, um grupo de países territorialmente menores, a circulação entre países se torna um pouco mais rápida, permitindo assim que você conheça algumas unidades de países europeus. Em 1999 vai ser criado as leis para a futura criação da moeda euro, ok? Então 11 países da União Europeia eles vão dar um passo importante para estabelecer o que vai ser chamado de euro, certo? Então no dia 1º de janeiro de 1999 essa lei vai ser assinada por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Finlândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, certo? A ideia é facilitar a troca financeira. Porém, a moeda só vai ser emitida e divulgada e espalhada pelos países no ano 2002, certo? Logo no início do ano 2002, desculpa, onde 12 dos 15 países da União Europeia aceitam, e aí nós vamos ter que a União Europeia ela vai ser dividida em dois blocos, tá, gente? Você vai ter a chamada zona do euro, que vão ser os países que adotam a moeda, certo? E nós vamos ter os países que não fazem parte da zona do euro, ok? Entre eles nós vamos ter o Reino Unido, que aí
Por que estou falando muito dele? Já já a gente vai saber, mas basicamente é pela saída dele. Vamos lá. Então o que é que acontece? Você vai ter a substituição e a criação da chamada eurozona ou zona do euro, ok? Inglaterra, Dinamarca e Suécia não vão optar. Muitos deles, por quê? Eu vou usar o caso da Inglaterra ou Reino Unido, que é o mais fácil de ser entendido. A Inglaterra e o Reino Unido, ele vai ser um país que tem a sua moeda dentro de uma das moedas mais valiosas do mundo, se não a mais valiosa, ok? E o que acontece é que, para aceitar o euro, ele teria de mudar suas regras financeiras e, principalmente, o que é que vai valorizar o seu dinheiro. Dessa forma, pensando em como ele iria perder esse dinheiro e a desvalorização de sua moeda e o grau de importância que sua moeda tinha para o mundo, ele diz: não vou aceitar não, agora não, estou sem tempo. Isso vai ser um dos pontos que vai levar à saída do Reino Unido do bloco europeu. Um ponto vai ser importante que eu vou explicar melhor com mais calma depois, ok? Então aqui vocês têm exposto no vídeo algumas dessas moedas que eram utilizadas antigamente. Vou fazer aqui umas menções honrosas para a Grécia com o dracma, Portugal para o escudo, França com o franco, a Itália com a lira, ok? Aqui tem um site, eu vou botar na descrição do vídeo e na descrição da postagem da sala de aula online para vocês possam ver atualmente quais são os países que fazem parte da zona do euro e do acordo de livre circulação. Quais são os objetivos então da União Europeia? Como eu já havia falado para vocês, a ideia é exatamente facilitar e promover uma política econômica dentro dos países europeus, melhorar as condições de vida, as condições de trabalho, produção capitalista e também de trabalho para o cidadão europeu, mantendo então as pessoas formadas, o capital investido dentro do bloco europeu. Não só isso, mas que eles possam competir diretamente com as grandes potências econômicas. Exemplo, o próprio Estados Unidos, que vai passar a despontar a economia do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, e também a China, que vem despontando aí diretamente com os Estados Unidos. Possui uma única moeda para facilitar o comércio. Então, sim, se você vai para a Europa, você vai trocar o seu dinheirinho, o sagrado dinheirinho aí para o euro, ok? Bom, em 2003, você vai ter a ampliação desse bloco para 25 países. Claro que não é como abrir e fechar de porta, gente. Você tem que demorar aí um pouquinho porque eles vão ser estudados, certo? Em 2004, 10 países vão ser aceitos e integrados à União Europeia, formando então 25 países, tá? Então, o que é que acontece? A grande maioria desses 10 países são países que antigamente fizeram parte dos blocos socialistas. Vou fazer uma pequena correção aqui porque está comunistas. Não existem países comunistas, existem países com sistemas socialistas. Sim, esses 10 países são comumente chamados países do leste europeu, ok? Então esses países faziam parte da ex-União Soviética e então ingressaram no bloco da União Europeia, certo? Com o fim da Guerra Fria em 1990/1991, você vai ter ali um momento de período de guerras nas regiões balcânicas, no leste europeu, que muitos deles são movimentos separatistas para retomar então o território que foi disputado lá na Primeira Guerra Mundial. Isso aí fica como tema para um próximo vídeo, mas eles vão ter um período aí de recuperação econômica. Então vai levar aí em média 10 anos de recuperação econômica entre eles, e alguns desses países são Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, a Croácia, ok? Então quais são esses países? Polônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Eslováquia. Perceba que esses dois países formavam um só país, que era Tcheco-Eslováquia. Hungria, Estônia, Eslovênia, Malta e Chipre. Os países que eu havia citado anteriormente, eles são países que vão ingressar posteriormente, já muito mais recente. Tá ok? Então você vai ter que atualmente são formados por 27 países. Ele vai ser formado por um colegiado. Ou seja, você vai ter um parlamento, certo? Você tem um parlamento aí formado por representantes políticos, advogados, estudiosos econômicos que vão fazer a parte do Conselho Europeu, ok? Nós vamos ter também que a União Europeia ele vai possuir um considerado número grande de pessoas, certo? Atualmente aí já passa desses 450 milhões de pessoas, mas se comparado em números, ele seria uma soma proporcional, vamos dizer assim, a Estados Unidos e Brasil. O produto interno bruto da União Europeia ele representa aproximadamente 15% do PIB bruto mundial, ok? Mas existe um porém aí, é que o que mais chama atenção
da União Europeia, principalmente de outros países em relação à União Europeia, não é o seu PIB, mas o seu potencial poder de compra, certo? O potencial poder de compra que eles possuem, certo? A paridade ou padrão de poder de compra, que é o PPC, que é esse índice que vocês estão vendo aí no slide, ele é muito alto, ou seja, os europeus eles têm um alto poder de compra. Então, qual é a ideia? É que os países que se filiem a eles sabem que eles vão comprar muito. Por isso que o Brasil ele sempre está ali no pé da União Europeia formando diversos acordos, principalmente nas áreas agrícolas e pecuaristas, nas indústrias de calçados, tecidos, roupas, ok? Então, dentre esses 20 países com a maior participação do mundo, do PIB, uma grande parte deles estão dentro da União Europeia, certo? Se a gente pegar assim, os top 25 são pertencentes à União Europeia e têm a maior participação do mundo. No caso é a Alemanha, França, Itália, Espanha e Polônia, tá? Então juntos eles contribuem com 10% do PIB mundial. Só para a gente colocar aqui em números, os Estados Unidos ele passa aí dos 10% e a China também, certo? Aí nós temos o seguinte, aqui você tem dados atualizados, certo? Peguei diretamente no site do Eurostat, que é Stats, que é o site vinculado à União Europeia. Então a China, 19% do PIB, Estados Unidos 15,5% e a União Europeia aí com 15,2%, tá? Então perceba que 5 países já fecha aqui 5,2%. Os demais países ficam aí próximo ou abaixo de 1%, ok? Ó, o Brasil aqui, ó, 2,4%, para vocês terem essa ideia. E olha o Reino Unido aqui, gente, olha aí, Reino Unido com 2,3%. Algumas curiosidades e particularidades sobre a União Europeia, ok? Os Estados-membros, eles vão manter a soberania de seus países, certo? Mas muitos deles são exaltados e são chamados para colaborar da maneira mais efetiva dentro da União Europeia. Como assim? Vamos lá. Os Estados-membros, eles congregam as suas soberanias em algumas áreas para ganhar uma força e uma influência no mundo que não poderiam obter de maneira isolada. Um exemplo eu citei recentemente no nosso vídeo aqui, que é o caso da França, que muitas vezes ele vai buscar sempre estar tratando de assuntos fora da União Europeia e depois ele puxa a União Europeia, ok? Porque ele quer garantir o dele primeiro. A Alemanha também, certo? Congregação de soberanias, que o que significa? Na prática, quer dizer que os Estados membros eles delegam alguns dos seus poderes em instituições comuns que eles criam, de modo a assegurar que os assuntos de interesse comum possam ser decididos de maneira democrática ao nível europeu. Nenhum país ele pode decidir pela União Europeia de maneira isolada. Ele sempre tem que consultar e fazer voto e tudo em assembleia dentro do Parlamento Europeu, ok? Turquia. O caso da Turquia é um caso muito interessante, por quê? Porque a Turquia ele não é um país árabe, mas a Turquia ele também não é considerado um país europeu. A Turquia é o famoso nem nenhum nem outro. Mas essa definição de nem ela vem muito do pós Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Império Turco, certo? O Império Otomano, na verdade, que é o termo mais correto, ele simplesmente foi desfacelado, ele foi quebrado, formando então a chamada Turquia e demais países que se formaram árabes porque tinham maiorias árabes. Ok? Sendo que o que acontece, como vocês podem ver nessa charge, é que o muro aqui está fazendo a bandeira da Grécia. A Grécia e a Turquia eles são rivais históricos. Tanto é que a Grécia, dentro da União Europeia, era o país que mais investia em armamentos, por eles terem uma briga com um território chamado Chipre, que é uma ilha que existe na região mediterrânea, certo? Outra coisa, parte da cultura turca ela é de influência árabe, mas não necessariamente ela seja árabe. Dessa forma, a Europa visualiza e vislumbra a Turquia como um país muito árabe e pouco ocidental. Ao mesmo tempo, existem implicâncias, e eu não estou aqui para fazer julgamentos, sobre a política turca e a democracia turca não seguir os moldes de um sistema político, democrático, republicano, europeu. E isso se tornam barreiras para que a Turquia não ingresse na União Europeia. Mas, vamos abrir aqui umas curiosidades.
A Turquia, ela participa da Supercopa, que por um lado é um evento esportivo, futebolístico, que pertence então à Europa, né? Ela é organizada pelos países europeus, ok? Além disso, você tem, deixa eu só falar outro bloco aqui que é para a gente encerrar e não se prolongar muito neste vídeo, que no ano de 2016 o Reino Unido decide dar um baixo e dizer, meu amigo, cansei, quero mais tratar de assunto com vocês não, certo? O chamado Brexit, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a saída do bloco britânico da União Europeia. Por que isso? Né? Basicamente porque o Reino Unido e os países aliados eles dizem não quero mais participar. E existem alguns motivos. Um dos motivos se deve à pressão do bloco europeu para que o Reino Unido aceitasse diretamente as regras fiscais, bancárias e monetárias da União Europeia. E como eu havia dito a vocês antes, isso iria desvalorizar boa parte de sua moeda e seu poder de compra. Segunda e terceira causa são a política de bem-estar do Reino Unido, que são suas políticas públicas de garantir renda, saúde, seguro de trabalho, seguro-desemprego para as pessoas do seu Reino Unido, serem sobrecarregados por a União Europeia ter abraçado um grande número de refugiados que eclodiram, né, após a guerra na Síria, tá? Então o que é que acontece? Uma grande massa de imigrantes, refugiados, vão aparecer nos limites da União Europeia, que começa a ser massificada ali a partir dos anos 2016, vai se estendendo e crescendo até mais ou menos 2020. Tá? Este número chegou a uma única unidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, chegando em um único ano. E a União Europeia, para não ser sobrecarregado, o que é que eles fizeram? Vamos então dividir, fazer uma cota aqui, né? Então alguns países aceitaram um grande número, como por exemplo a Alemanha pegou aproximadamente 500 mil refugiados, a França aceitou ali em torno de 200, 300 mil e tudo mais, e reuniram e disseram, ei, Reino Unido, seguinte, tu tem que aceitar uma cota aqui. O Reino Unido disse, cara, melhor não, quero não, posso não, meu povo não deixa não. E diante disso, o que é que ele faz? Olha, a gente vai precisar aí que você aceite, porque senão isso vai pegar mal pra gente. E o Reino Unido disse, bom, tudo bem, mas eu não aceito porque eu tenho contas a pagar. E isso vai sobrecarregar meus sistemas. E um líder europeu britânico, que agora me foge o nome, ele simplesmente disse o seguinte, olha, eu não tô afim de aceitar, certo? Eu acho que isso vai sobrecarregar todo o meu sistema, ok? E esse meu sistema aí não pode falhar, não pode estar sobrecarregado. Eu tenho que garantir um bem-estar social e econômico para todos aqui do meu país, certo? E você tem que, a partir disso, eles decidem então sair. Essa vai ser feita a partir de um plebiscito. O plebiscito surge em 2016, tá? E a partir desse plebiscito que vai surgir com o David Cameron, certo? Vai ser lembrei agora o David Cameron, que ele vai ser um parlamentarista britânico. Ele faz o plebiscito. Alguns países não aceitam, como é o caso, por exemplo, chega da Escócia e também da Irlanda. Eles dizem, a gente não quer isso não, velho. A gente vai perder muito mercado com isso. Lembre-se que a União Europeia tem um grande poder de compra, então boa parte do nosso produto aqui, né, a Escócia dizendo assim, e o meu petróleo aqui vai para onde? Entendeu? Então isso vai fazer com que eles rasguem alguns artigos ali do Tratado da União Europeia e no ano de 2017 eles vão simplesmente sair, né? Então no ano 2019 eles vão, no caso, finalizar todos os trâmites e em 2020 é desligado totalmente e removido totalmente o Reino Unido do bloco europeu, ok? Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo. Eu estou tentando fazer... certo? Então, gente, tentei fazer aqui da melhor forma possível para vocês, que vocês possam ter aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito aqui de última hora devido a série de problemas que eu tive aqui de gravação, de obras que estavam sendo feitas aqui e tudo mais, certo?
Estou vestido aqui a caráter para São João, porque estamos nas vésperas, né? Nosso momento, então espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, deixe sua dúvida aqui ou nas minhas redes sociais. Pode pesquisar lá no underline Gel Daniel no Instagram, que a gente pode tirar dúvidas sempre que possível. Tá ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, beijo e até logo. Tchau, tchau. E aí vai encerrar aqui rápido porque não tem finalização. Então só vou tacar a mão aqui na cara e o vídeo tá encerrado. Valeu!